a qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, escreveu João, evangelho ao qual escreveu João, capítulo de número 13, aleluias, a partir do versículo de número 36. Evangelho ao qual escreveu João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 36. Aleluia. Nós vamos ler o 36, 37 e 38 e dar continuidade nos primeiros versículos do capítulo de número 14. Aleluia. Aos meus irmãos da igreja Tocha Viva, a paz do Senhor Jesus. Aos meus irmãos de outros ministérios, a paz do Senhor Jesus, meu abraço. Está conosco nosso irmão Daniel, irmã Evelane, irmã Rafael Valentini. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos. Você já encontrou aí na sua Bíblia, irmãos? Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 13, a partir do versículo 36. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes ir agora. Aleluia. Mas depois me seguirás. Olha só o que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas depois você me seguirá. Versículo de número 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, glórias a Deus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Somente até aí. Inclina tua cabeça em nome de Jesus, fecha teus olhos se isso for possível neste momento e vamos levantar a nossa voz a Deus em oração. Pai amado, Pai querido, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos te suplicando, Senhor. Nós estamos te clamando, Pai. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Fala, Senhor, com cada vida que está ouvindo e que vai ouvir, Senhor, a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te rogo, eu te peço, em nome de Jesus. Toca em cada vida, toca em cada coração, para que vidas, ó Deus, possam sentir, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor falando com elas. Porque esta palavra não é minha, Senhor. Esta palavra é tua e ela produz os seus efeitos. Senhor, eis-me aqui, na condição, Senhor, de instrumento teu. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, Jesus Cristo estava anunciando o que iria passar. Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos que seria necessário padecer e que Jesus Cristo iria partir para o Pai, porque a sua missão estava para ser cumprida. Qual era esta missão? De dar a sua própria vida
E esta missão já foi dita e declarada por Deus, ainda em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Quando o Senhor promete a solução por meio do pecado da nação, por causa do pecado do povo. E Deus promete a salvação para a humanidade. Ele diz que haveria um que viria da semente da mulher. Este era Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne. Deus já estava pregando, já estava anunciando o seu Filho, Jesus Cristo, para toda a nação. Os profetas profetizaram a vinda do Salvador Jesus Cristo. Dentre todos eles, nós temos um dos profetas mais conhecido como profeta messiânico, profeta Isaías. O profeta Isaías anuncia tanto a primeira vinda do Senhor Jesus, como está escrito no capítulo de número 9, que o menino nos nasceu, um filho nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo viria. Deus falou a forma em que ele viria, aleluia, o que aconteceria, mas Isaías também profetizou como seria a sua morte. E ele disse que ele veio como ovelha muda. Ele não questionou contra todos aqueles que se levantaram contra ele, contra os seus tosquenejadores. Ele foi mudo para o matadouro e deu a sua própria vida por cada um de nós. Mas Isaías também proclama a vinda do nosso mestre. E ele dá um conselho que está no capítulo de número 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O Senhor ainda está perto, mas ele virá buscar a sua igreja. Amados irmãos, e todos eles anunciaram a Jesus Cristo. E Jesus veio e cumpriu a sua missão. Missão esta que está no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E esta palavra diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava enviando a solução para o mundo. Deus estava enviando a Jesus Cristo para mim e para você, para todos. Jesus Cristo morreu naquela cruz por todos, irmãos, sem exceção alguma. Foi por mim e foi por você também que está ouvindo neste momento esta mensagem. Deus está falando nesse momento ao teu coração e está te dizendo que Ele enviou Jesus Cristo por você também. Jesus Cristo, Ele diz justamente isso aos seus discípulos. Se você avançar um capítulo a mais, capítulo 14, capítulo de número 15, versículo de número 13, você vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu vou dar a minha vida por vocês, porque eu sou amigo de vocês. E isso é uma verdade absoluta. Cristo é o nosso verdadeiro amigo, porque Ele deu a sua vida por nós. Muitos aí fora acabam pensando que tem 1 milhão de amigos, que tem muitos amigos, mas na realidade, na hora da necessidade, na hora do aperto, na hora da aflição, e quando o ser procura aqueles amigos, acaba muitas vezes não encontrando. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, amigo de todas as horas, porque Ele deu a sua vida por nós.
E ele, nos 3 anos em que passou propagando o evangelho, curando, salvando, libertando, multiplicando pães e peixes, estendendo a mão para aquele que estava caído, os discípulos acabaram se pegando a Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo andava, estava junto os seus discípulos. Dentre eles, tinham os seus mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Mas eles sempre estavam andando junto, aprendendo com o mestre. Muitas vezes, na ausência do mestre, os discípulos não conseguiam fazer o que o seu mestre fazia. E as pessoas ficavam questionando, mas o seu mestre chegava ali na hora. E as pessoas viram o milagre. E os discípulos perguntaram ao seu mestre: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que nós não conseguimos? E o Senhor vai instruir com todo amor a cada um deles. Os discípulos, quando estavam atribulados no meio do mar, açoitados pela onda, açoitados pela grande tempestade, o Senhor não os abandonou. Ele veio pelo mar e acalmou a tempestade, dando solução e resolução a cada um dos seus discípulos. E os discípulos já estavam apegados com o mestre. Os discípulos já ganharam uma intimidade maravilhosa com o mestre. E dentre eles estava Pedro, o homem aparentemente valente, o homem que chegava para o Senhor Jesus e dizia: Senhor, eu estou preparado para ir contigo até a morte, se for necessário. Eu vou para a prisão e, se necessário, eu morro por ti. Pedro falava o que não sabia, porque esta mesma mensagem está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus Cristo chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para cirandar em tua cabeça, mas eu roguei ao Pai, intercedi por ti, para que isso não acontecesse. Mas Pedro, dizendo para o Senhor: eu estou contigo, Senhor, e vou para onde for necessário. E o Senhor: não, Pedro, ainda esta noite, 3 vezes, tu irás me negar. Aleluia. O homem muitas vezes fala, mas não sabe o que está falando. Foi justamente o que Pedro disse aqui para Jesus Cristo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, aonde vais? Jesus estava falando que ele teria que voltar ao Pai. A missão dele iria ser cumprida. E depois da missão dele ser cumprida, ele iria ressuscitar e iria acenar ao Pai. Aleluias. E acontece, amados irmãos, que o Senhor respondeu para ele: para onde eu vou, não podes ir agora seguir-me. Você não vai poder ir comigo agora. Aleluia! Quantos homens de Deus e mulheres de Deus anseiam, almejam a estar presente com Deus. O apóstolo Paulo, quantas vezes ele dizia: se eu estiver vivo, eu estou trabalhando, eu estou anunciando a Cristo, eu estou fazendo aquilo que Cristo me mandou fazer, mas se eu morrer, isso para mim é melhor, porque eu vou estar com Cristo Jesus. Quantos irmãos anseiam a estar com Cristo, a sair deste mundo, porque o mundo é cruel, o mundo jaz do maligno. Aqui nós passamos por cada prova, luta, tribulação, aflições. O mundo, você se decepciona muitas vezes com a justiça, com alguém. As pessoas acabam falhando com você, você acaba falhando com as pessoas. Você acaba ficando enfermo, acaba ficando doente. Quantos acabam chorando, se entristecendo, porque perdem amigos queridos, parentes, pais, mães. E isso acaba trazendo dores na alma. Quantas doenças psicossomáticas e por aí em diante.
Por isso que é muito melhor viver com Cristo Jesus, estar com Cristo Jesus. Você pode até me indagar e dizer, mas irmão Denilson, a Bíblia diz que o sol nasceu para todos, a chuva desce sobre todos, sobre o justo, sobre o injusto. Mas irmãos, estar com Deus é passar pelo vale da morte, acompanhado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É passar pela prova na companhia do melhor amigo. É passar na companhia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar com Cristo é muito melhor do que se passar por uma luta sozinho. E o próprio Cristo, ele vai nos ensinar, dizendo que sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos do Senhor Jesus, mas lá na frente é isto que Jesus Cristo vai dizer no capítulo de número 14, versículo de número 6. Disse-lhes, pois, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo nós estamos no caminho errado. Sem Jesus Cristo nós não estamos com a verdade. Sem Jesus Cristo estamos em treva. Mas com Jesus Cristo estamos no caminho que, apesar de estreito, vai nos conduzir à maravilhosa presença do soberano e eterno Deus. Com Jesus Cristo estamos na luz, porque Ele é a luz. Com o Senhor e Salvador Jesus Cristo estamos com a verdade, pois esta é a palavra da verdade. Ele é a verdade. E ele vai dizer para Pedro, para onde eu vou? Você não pode ir agora, Pedro. Não é o seu momento, não é a sua hora. Ei, Deus está falando conosco que ainda não é tempo de você partir. É tempo de você propagar o Evangelho. É tempo de você anunciar a todas as pessoas que Cristo Jesus está voltando. Era justamente isso que ele queria dizer para os seus discípulos. Pois várias vezes ele informou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ei, vocês vão dar continuidade ao que eu comecei. Vocês vão dar continuidade e vocês vão ter que dar frutos. Mas, Senhor, como eu posso dar frutos? Alicerçado nele, firmado nele, conectado nele. Muitas vezes devendo ser limpo, e nós já estamos limpos, porque estamos com a palavra. E a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que nos alimenta e nos sustenta. Esta palavra, cujo Salmo 119 proclama, é mais doce do que o mel, é lâmpada para os nossos pés, nos abençoa todos os dias, e é nela que devemos meditar, como diz o Salmo de número 1, versículo de número 2, meditar nela de dia e de noite. Aleluia, glórias a Deus, porque quem faz assim é como uma árvore plantada a ribeiro, cujas suas folhas não caem e dão seus frutos no tempo determinado. Quem não está sustentado, conectado com esta palavra, é como folhas lançadas ao vento. Andam sem rumo e sem direção. Mas aqueles que estão conectados nela, o Espírito Santo é quem vai direcionar e guiar dia após dia, porque nós que estamos em Cristo já não vivemos por nós mesmos, mas vivemos por Deus, e sabemos que ainda existe uma cruz, da qual cada um deve carregar. Esta cruz significa renúncia, renunciar o mundo dia após dia, juntamente com suas concupiscências dos olhos, da carne, bem como a soberba da vida. Aleluias! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus estava dizendo para Pedro, você não vai agora, Pedro. Não é a tua hora. É hora de proclamar o Evangelho. Lembra-te o que eu já te disse. Está escrito em Mateus capítulo 16. Quando Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, anuncia, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, e Jesus Cristo vai dizer para Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre mim, Pedro, tu vai edificar a minha igreja. Aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor,
Muitas igrejas ainda estão fechadas, muitos templos estão fechados. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que ele é o próprio templo do Espírito Santo. E não é porque muitas igrejas estão fechadas que os servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, vão deixar de adorar. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aonde ele estiver, não importa se ele está no monte, ou naquele monte, ou no vale, não. Aonde ele estiver, ele vai adorar e glorificar o nome do seu Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Pedro tinha ainda uma missão, e eu quero dizer nesta noite, para você que está nos ouvindo, nos escutando, assistindo esta transmissão, Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é mera coincidência do acaso. Você não foi criado por obra do além. Não. O próprio Deus te chamou, te criou ainda no ventre da Senhora, sua mãe, e tem um propósito maravilhoso para você. Aleluia! Deus deseja te usar como um instrumento em suas mãos, como um vaso precioso nas mãos do oleiro, como um vaso de honra nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus deseja te usar. Deixe-se ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Empreste a sua boca ao Espírito Santo. Aleluia! Entregue a sua boca, as suas mãos, os seus pés, e deixe-se ser guiado por Ele. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não vai agora não. Ainda tem algo para se fazer nesta terra. Ei, você não vai partir desta terra enquanto o propósito de Deus não for cumprido na tua vida. Podem se levantarem contra a tua vida, mas se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus tem propósito na tua vida, vai acontecer, vai chegar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, a palavra dele vai se cumprir. Aleluia! Tudo que ele falou vai acontecer, tudo que ele prometeu vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer. Ah, mas não tem condição. Ei, o nosso Deus é o Deus do impossível. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando Ele, quem impedirá? Nosso Deus é onipotente, Ele tem todo o poder em suas mãos para fazer o impossível se tornar possível. Ele é um Deus que abre porta da qual ninguém pode fechar. Mas quando Ele fecha uma porta, ninguém pode abrir. Ele é um Deus que derruba gigante, lança muralhas por terra, faz o tempo parar se preciso for. Ei, tudo que está acontecendo não significa dizer que Deus perdeu o controle da situação, muito pelo contrário. Tudo que está acontecendo está na palavra de Deus. Jesus Cristo, quando entra em Jerusalém, entra no templo, sai do templo, as pessoas querendo mostrar, os seus discípulos querendo mostrar a magnitude daquela obra erguida por muitos anos. Jesus diz para ele: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitos pensavam que eles estavam falando daquele templo levantado por mãos humanas, mas ele estava falando dele. Ele estava falando da ressurreição, e ele começa a falar sobre os últimos dias. Ele começa a falar sobre o princípio das dores, a tribulação, a grande tribulação. Mateus capítulo 24, e ele vai dizer que o fim do mundo, ele vai se dar por uma série de circunstâncias. Terremotos, pestes, maremotos, a fome, a constância
A propagação destas coisas vai aproximando a vinda do Senhor. Mas o que mais nos chama a atenção está no versículo de número, aleluia, 13 e o versículo 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando, perseverem. Perseverem. Perseverem como? Através da oração. Lucas capítulo de número 18, versículo 1 a 8. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmorecer, nunca enfraquecer. E vai contar da viúva perseverante, que não desistia. E é isso que Jesus está nos dizendo. Não desista, persevere até o final. Ore, tenha fé, medita na minha palavra. E olha o que ele vai dizer no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas a tantas as gentes, e então virá o fim. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que para Ele vir, todos devem escutar o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado em todos os lugares, a todas as gentes. É por isso que Ele fala contigo nesta noite, para você anunciar o Evangelho. Aleluia, para propagar o Evangelho. Era esta missão que ele deixou, incumbiu aos seus discípulos. Pedro teria que pregar o Evangelho. E o que mais me chama a atenção, queridos ouvintes, era Pedro, toda a sua vida com Jesus Cristo. Quantas almas ele conseguiu ganhar? Quantas almas ele trouxe para Cristo? Mas depois que Cristo parte e ele envia o Espírito Santo, Pedro começa a pregar. E em sua pregação 3.000 almas se rendem, 5.000 almas se rendem. E era um evangelho de poder, megas dunamis, é isso que trata o original. Uma vida de poder, aleluias. É isso que simboliza a virtude do Espírito Santo. Cristo Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você não vai agora, você ainda vai ser cheio do Espírito Santo. Pedro, você vai ser revestido. Pedro, tu ainda vai pregar. Pessoas vão se levantar, vão ser curadas em nome de Jesus. E assim aconteceu em Atos capítulo 3. Na Porta Formosa. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Levanta e anda. E o coxo levantou e andou. E ele já falava, não como outrora, mas agora ele já falava cheio do poder de Deus, pois o Espírito Santo falava por ele. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro, mas ele ainda não conseguia entender os mistérios. Ei, você está passando por certas situações hoje, mas você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer na tua vida. Você não tem noção do que Deus ainda vai fazer através das tuas mãos. Deus ainda vai te usar muito nesta terra. Deus ainda vai fazer grandes coisas através de ti. Jesus estava dizendo para Pedro, não é a tua hora, Pedro. Tem coisas ainda maravilhosas por vir. Aleluia! Coisas grandes ainda estão por vir. Isso me traz a memória de Jesus Cristo indo lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, como sempre, a mim não, Senhor. O Senhor não vai lavar os meus pés. Isso é um trabalho de um serviçal e esse não é o teu trabalho. Em outras palavras, Jesus, Pedro, o que eu faço hoje tu não entende não. Mas depois você vai entender. Certas coisas que nós passamos nós não entendemos hoje. Aleluias! Mas nós vamos entender, Deus vai nos dar o discernimento, o porquê de tanta luta, o porquê de tanta prova, o porquê você está passando por isso. Aleluia! Deus está te fortalecendo dia após dia, Deus está te preparando para algo muito maior, algo imensurável, que você ainda não sabe. Sabes por quê?
Porque o Senhor diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Pois assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos muito maiores do que os vossos. Deus sabe o que faz, nós não sabemos. Deus sabe como trabalhar. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da situação. Deus é quem governa. Aleluias! E nós temos esta convicção que tudo o que acontece é pela permissão de Deus. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Pedro, eu vou para um lugar, mas você não vai agora. E Pedro vai dizer, por que eu não posso seguir-te agora? Eu vou te dar a minha vida, eu quero ir agora. Eu vou te seguir, Senhor, para onde tu fores. Eu vou te seguir, eu dou a minha vida por ti, Senhor. Pedro não sabia verdadeiramente o que estava dizendo, porque não era Pedro que iria dar a sua vida por Jesus, mas era Jesus que iria dar a sua própria vida por Pedro, e por ti também, por toda a humanidade. Aleluia! Até mesmo para aqueles que escarneciam do Senhor, para aqueles que esbofeteavam a face do Senhor, para aqueles que diziam, desce daí, se tu és o Cristo. Ele estava dando a sua vida por Jerusalém, mas Jerusalém não receberam, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, através do seu nome. É por isso que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos 10:13. Devemos invocar ao Senhor Jesus. Aleluias! Ele deu a sua vida por todos nós. Derramou a última gota do seu sangue para que eu e você tivéssemos vida eterna e perdão pelos nossos pecados. Eu imagino Jesus olhando para Pedro naquele momento. Pedro dizendo para Jesus, eu vou dar minha vida por ti, Jesus. Não sabia o que estava dizendo. Quantas pessoas acabam dizendo assim, o Senhor não me ama, porque está passando por uma luta, por uma prova, o Senhor deixou de me escutar, o Senhor não deixou de te amar, o Senhor não deixou de ouvir as tuas petições, o Senhor continua olhando para ti, e o Senhor continua te amando. Aleluia! E esperando você levantar-se e fazer a sua vontade, a sua obra. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. E Jesus agora vai responder para Pedro. E ele responde fazendo uma pergunta. Olha só no versículo de número 38 do capítulo 13 do Evangelho de João. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Jesus está perguntando, é você que vai dar a tua vida por mim? Na verdade, Jesus está trazendo aqui a verdade do Filho de si e a verdade do Pai. O testemunho de duas pessoas, o Pai e o Filho. Na verdade te digo, que não cantarás o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Pedro, você está usando de emoção. Você está dizendo que vai dar a sua vida, mas é nesta noite que você vai me negar. E você não vai negar nenhuma e nem 2 vezes, mas 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. Quem sabe Pedro pensava, eu não, eu jamais. Mas negou. Quantas vezes o coração do homem fica angustiado e cheio de preocupações? O que se passou no coração de Pedro e dos demais discípulos escutando tudo isso? Que o seu mestre agora iria padecer. O que se passou na mente, no coração deles? O que será de nós? Para onde nós iremos? Para onde fugiremos? Como certa vez eles disseram a Jesus, se só ele tinha a palavra de vida eterna. Deus conhece os corações.
e trazendo para os dias de hoje quantos corações angustiados, quantas pessoas preocupadas. Motivos não falta nos dias de hoje. Desemprego, fome, escassez, doenças, epidemia e por aí em diante. E as pessoas acabam ficando preocupadas. Os discípulos aqui ficaram preocupados. Mas o Senhor, conhecendo os corações, o Senhor tem a palavra certa, na hora certa. E o Senhor vai dizer para cada um deles, assim também como para mim e para você nesta noite. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe. Não se preocupe. Ei, você que está dizendo, eu não sei o que fazer, o Senhor está dizendo, não se preocupe. Eu já não sei mais para onde ir, o Senhor está dizendo, não se preocupe. Você que talvez está dizendo como é que vai ser o amanhã, não se preocupe. Quantas vezes o Senhor alertava sobre a ansiedade? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de comer. Ora, se o Senhor, Ele cuida de um simples pardal, enquanto mais da nossa vida, Ele tem cuidado de nós. Ele vai citar o exemplo de Salomão, que Salomão em todo o seu resplendor, toda a sua glória, ainda não se vestiu tão belo e magnífico como um simples lírio do vale, da qual o Senhor é quem veste. Aleluias. Amados, Deus está no controle. Deus está nos dizendo nesta noite, não se turbe o vosso coração. Deus está dizendo, não se preocupa, eu estou no controle. Não se preocupas, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo. O mundo não está ao léu, o mundo está no controle, o mundo está nas palmas das minhas mãos. Aleluias, glórias a Deus. Deus sabe o que faz, querido. Deus sabe o que está fazendo. Deus está trabalhando. Deus trabalha. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, porque Deus muitas vezes acaba ficando em silêncio. Eu quero te dizer nesta noite que até mesmo o silêncio de Deus é resposta para mim e para você. Aleluia. E nós podemos escutar a voz de Deus meditando na sua palavra. Aleluias. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Essa é a proposta do Senhor para mim e para você. Crer nele. Crer é sinônimo de confiar. Confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e dizemos, Senhor, a minha vida é tua. Toma a minha vida e faz dela o que tu queres. Aleluia. Devemos confiar plenamente no Senhor. Muitos acabam dizendo, eu estou desesperado, eu não sei se confio tanto no Senhor. Se nós não podemos confiar no Senhor no dia a dia, nas provações da vida, como é que podemos confiar para atingirmos a salvação? Para chegarmos à salvação? Devemos confiar no Senhor plenamente. Fazer como o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Sabe por quê? Porque ele é Deus de providência. Ele no deserto não deixou faltar o pão, o alimento, o maná. Todos os dias Deus providenciava, mas o povo, irmãos, acaba não confiando em Deus. Acaba muitas vezes pegando aquele alimento, colocando dentro da bolsa, fazendo a mesma coisa como no passado. Vou guardar pela manhã. Vai que amanhã Deus não mande. Mas Deus está nos mandando a confiar nele. Ei, você que está aflito nesse momento, confia no Senhor. Você que não sabe para onde ir, confia no Senhor. Você que não sabe qual decisão tomar, confia no Senhor. Você que está passando a pior situação da sua vida, confia no Senhor. Você que está chorando, confia no Senhor. Você que está com o coração quebrantado, confia no Senhor. A palavra esta noite está falando muito aos nossos corações, dizendo, confia no Senhor, mesmo quando tudo diz não,
confia no Senhor. Ainda quando os médicos disserem, não tem mais jeito, mesmo assim, não deixa de confiar no Senhor, confia no Senhor, ainda que as redes sociais acabam dizendo que nada vai dar certo, confia no Senhor, isso é ter fé, não perca sua fé, continua olhando para o Senhor, continua confiando no Senhor, mesmo quando tudo pareça estar sem esperança, não perca sua confiança em Deus, confia no Senhor, confia. Aleluias. E o Senhor vai dizer, irmãos, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E aqui entra, aleluia, algo maravilhoso da parte do Senhor. O Senhor está dizendo aos seus discípulos, ei, confia em mim, confia em mim. Ainda não é o momento de vocês, ainda não é a hora de vocês. Mas confia em mim, sabe por quê? Porque eu estou preparando um lugar maravilhoso para vocês. Eu sei do que vocês precisam. Eu sei do que vocês necessitam. Eu sei que vocês estão chorando hoje. Eu sei que está sendo difícil. Mas Deus está nos preparando. O Espírito Santo de Deus, Ele está preparando a sua igreja para algo maravilhoso que está breve, que em breve irá acontecer, o arrebatamento da igreja. Aleluia! Cristo Jesus estava dizendo para os discípulos, eu vou preparar moradas para vocês. Jesus estava dizendo, o lugar de vocês não é aqui, a casa de vocês não é aqui, vocês estão passando aqui um momento. Nós estamos nesta terra por um momento. Quantas pessoas estão nesta terra olhando só para as coisas da terra, não consegue tirar o foco da sua linha horizontal e mudar para a linha vertical, mas continua olhando sempre horizontalmente, olhando para as pessoas, olhando para o mundo. Aleluias! Mas o Senhor, através de uma parábola, Ele disse para os irmãos que não estavam se entendendo e queria que Jesus resolvesse questões aqui desta terra, Jesus disse para eles, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens a oferecer. Aleluia, deixa de olhar somente para as coisas dessa terra e acaba mudando um pouco o foco, olha para os céus, olha para a Bíblia. Aleluias, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Paulo vai mostrar aos irmãos em Filipo e vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus. Aleluia, a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que você está esperando nesta terra? O que você está esperando neste mundo? Aleluias! Deus tem um céu maravilhoso para você. Deus tem uma cidade maravilhosa para você. Irmão Denilson, que cidade é essa? Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4. João vai descrever como essa cidade, e o que vai acontecer lá, o que vai acontecer lá, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O Senhor está falando aos nossos corações, vai passar, toda esta luta vai passar, todo esse choro vai passar. O Senhor tem preparado algo maravilhoso para mim e para você. Deus tem preparado um céu para todos nós. Aleluia! E muitos podem perguntar, mas por que muitos acabam dizendo que Jesus vai voltar e acabou não voltando? Eu costumo dizer que Cristo Jesus volta todos os dias para aqueles que morreram. Porque a Bíblia nos ensina que na morte segue-se o juízo. Na morte eu não tenho mais o poder de decisão de qual caminho seguir. É por isso que o momento é agora, é em vida. É agora que eu devo escolher entre Deus ou não.
entre o caminho estreito ou não. Eu tenho que fazer essa escolha. Aleluias! Nós estamos nesta terra por dois propósitos. Dois propósitos nós estamos nesta terra. E Paulo vai descrever quais são os dois propósitos da qual nós estamos nesta terra. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9, parte B, e o versículo de número 10. O apóstolo Paulo vai dizer: porque eles mesmos anunciaram a nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Primeiro, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O nosso propósito, o nosso principal propósito nessa terra é servir ao Deus vivo e verdadeiro. Este é o meu propósito, é o teu propósito. Servir a Deus fiel e verdadeiro. E qual é o segundo? Versículo de número 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Qual tem sido a tua esperança? A nossa esperança certamente é a vinda de Jesus. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raia. Nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! E nós ansiamos pela vinda dele. Oxalá se fosse esta noite. Queira Deus se fosse esta noite, se fosse neste momento, mas faça uma reflexão. Será que você está preparado para que se encontrar com o Senhor Deus? A Bíblia ela nos ensina, ela nos exorta: prepara-te, ó Israel, prepara-te você para se encontrar com o Senhor teu Deus. O que nós vamos apresentar ao Senhor? O que nós temos preparados para aquele grande dia? Se Jesus voltar hoje, como está a sua vida? Aleluia, Deus já falou conosco que Ele tem uma casa. Ele foi preparar, este lugar está preparado em nome de Jesus. Só estamos esperando a trombeta soar, porque a ordem será dada. O anjo tocará a trombeta e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Você está preparado para ser arrebatado? Irmão Denilson, eu nem sabia disso. Eu nem sei que precisa se preparar. Se você faz uma viagem para qualquer lugar, você vai se preparar. Você vai comprar as passagens, você vai preparar a mala. Se você chegar atrasado, você pode perder o voo, você pode perder o ônibus. Ele não vai lhe esperar. A hora que está programada, você tem que estar pronto. E qual é a hora do arrebatamento? O Senhor não disse a hora e o momento certo, mas Ele disse: quando estas coisas estiverem acontecendo, a minha vinda está próxima. Vocês sabem quando vai fazer sol, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem discernir os tempos, vocês também sabem discernir o tempo da minha volta. E nunca foi tão tarde como é agora, já dizia Billy Graham. Está mais tarde do que nunca. Aleluia! Jesus está às portas. E Paulo já se preocupava e dizia para Timóteo: eu te peço, eu conjuro-te, Timóteo, prega o evangelho adentro e fora do tempo. Sabemos que é um tempo determinado para todo propósito, mas a todo tempo é tempo de falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus quer te salvar. Deus quer te levar para o céu. Irmão Denilson, como é que eu me preparo? Aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Reconhece a Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. Jesus Cristo tem um plano maravilhoso na tua vida. Se você que está nos assistindo nesse momento ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, hoje é noite e momento de salvação. Cristo quer salvar você.
Em nome de Jesus. Como é que eu faço? Se com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessares que Ele é Senhor, serás salvo. Se você creu nesta mensagem, em nome de Jesus, coloca aí, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Digita em nome de Jesus. Confessa que você aceitou Jesus Cristo publicamente. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, o próprio Filho vai dizer, Ele não me recusou. Naquela noite, Ele me confessou como Senhor exclusivo da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Ele me confessou, mas aquele que não confessar, o Pai também não confessará Ele. É por isso que você deve entregar a sua vida. Irmão Denilson, eu já entreguei a minha vida há muito tempo, mas há muito tempo eu estou longe da casa do Pai. E não é pelo lockdown, não é pelo fechamento das igrejas. Irmão, eu andei tropeçando, eu me distanciei do Senhor. Eu era um jovem que estava na casa do Senhor, eu pregava, eu evangelizava, eu louvava a Deus, mas eu me afastei da presença do Senhor. Eu acho que o Senhor não me ama mais. O Senhor continua te esperando. O Senhor continua trabalhando na sua vida e esperando você dar um passo. Basta você reconhecer nesta noite aonde caiu, aonde você pecou e se arrependeu e voltou para o Senhor. O Senhor está te dando oportunidade. A oportunidade não é amanhã, não. A oportunidade é hoje. Hoje você tem a escolha. Há um hino da harpa que diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha de vida ou morte. Qual vais aceitar? Aleluias. Amado, busque ao Senhor Jesus enquanto você pode achá-lo. Invoque enquanto Ele está perto. Nós não sabemos o que o dia de amanhã nos provém. Hoje é noite de salvação, o Senhor te chama, aleluia, o Senhor espera por você, aleluias, pois Ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim, somente por Jesus, não há outro caminho. Jesus é a verdade absoluta, Jesus é a vida eterna. Reconheça Jesus, busque ao Senhor, fale com Ele através da oração, fale com Ele, aleluia. Não cesse de clamar a Deus, não cesse de pedir, aleluias, glórias a Deus. Muita gente conosco, glórias a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Deus abençoe a cada um, irmã Helena Dias, irmã missionária Viviane Costa, Samuel Silva, Timóteo Reis, Luísa Ellen, Rosa Vládia, Luísa Ellen, irmã Evelane, irmã Rafaele, irmão Raimunda das Chagas. Deus abençoe, glórias a Deus. Deus possa abençoar poderosamente a cada um dos meus irmãos. Aleluia, vocês são instrumentos de Deus. Continuem na presença do Senhor. Continue firme com o Senhor, porque sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Neste momento, aleluia, vamos orar ao Senhor, entregar esse trabalho nas mãos do Senhor, né? Estamos felizes. Quero desde já agradecer a irmã Glaiane, em nome de Jesus, que louvou ao Senhor, exaltou ao Senhor, esteve presente conosco nesta noite. Ao irmão Hamilton, em nome de Jesus, que se dispôs. Ao meu irmão e amigo Michel, veio hoje à noite, ficou ali responsável pela parte da programação. Nosso presbítero Kleber esteve conosco também, para a glória de Deus, nos ajudando aqui. A Deus seja honra, glória e louvor. Deus é maravilhoso. Então vamos orar, né, irmãos, nesse momento. Pai Santo, Pai Eterno, Deus de infinita misericórdia e poder,
nós te entregamos na noite de hoje, Deus, a nossa nação, a nossa República Federativa do Brasil. Nós te entregamos, ó Deus, esta tripartição dos poderes, em nome de Jesus, poder legislativo, executivo, judiciário. Te entregamos, ó Deus, todas as pessoas que esteve conosco, aleluia, pastor Germano, que Deus abençoe em nome de Jesus, glórias a Deus. Deus, pela vida, Senhor, do irmão do Samuel Silva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa, assim como a família dos meus irmãos que estão nos assistindo. Faz milagres, prodígios e maravilhas. Cura, salva, liberta, renova. Deus, faz milagres, Senhor. Abençoa, Senhor, a irmã Ellen, a irmã Sandra Carvalho, Senhor, em nome de Jesus. Deus, Tu conheces cada vida, Senhor. Tu conheces, Senhor, o levantar e o deitar. Faz milagres, prodígios e maravilhas. Deus, faz o que nós não podemos fazer, Senhor. Vai, Senhor, operando. Cura, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Que vidas, Senhor, em nome de Jesus, comecem a receber alta. Que vidas, Senhor, possam receber a restituição dos seus pulmões. Deus, em nome de Jesus, toca no rim, na carne, na pele, nos ossos, nos nervos, no fígado. Faz, ó Deus, o que nós não podemos fazer. Nós te entregamos, ó Deus, tudo e todos nas tuas mãos. Abençoa cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Santo e Meigo Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus.